Hoje muita gente que viaja para longe. Vamos começar em nome de Jesus, sabendo que hoje é um dia muito especial para a gente. Estamos encerrando uma programação que até aqui foi melhor do que a gente planejou. Sim ou não? Quem participou sabe, estou certo ou estou errado? Muito melhor do que a gente planejou. E é que eu coloquei uma expectativa lá em cima. Mas eu estou falando daquilo que está no meu coração, nesse momento, até aqui. E eu acredito que esse culto que nós estamos encerrando as programações de inauguração, de aniversário, será um momento de cura de Deus para a sua alma. Nós não queremos apenas entender que vamos ficar meio alegre, mas o Senhor nos dará vitória nessa noite, de maneira que seremos totalmente restaurados. E eu digo isso para a sua vida hoje. Deus estará restaurando sua vida nessa noite. E nós fizemos um propósito de começar esse culto de forma oficial, cantando uma música com todos vocês. E nós vamos aproveitar o momento, convidar aqui o pastor. Não vou nem arriscar o nome de novo, meu Deus. Jacemã, acertei? Oh, Deus é bom demais. Pastor que esteve conosco nessa manhã, pregou lá no culto de comunhão, Santa Ceia, lá no Fonte no Deserto, né? E nós tivemos um momento muito especial, desde ontem. Estamos ali com os irmãos de Juazeiro Grande, meus irmãos de Juazeiro Grande, porque a programação muito boa ontem lá, né? A pregação é do nosso querido Vinícius. E hoje pela manhã, o nosso querido pastor esteve lá. E nós fizemos o propósito, combinamos de cantar com a igreja um canto de exaltação ao nosso Deus no início desse culto. Então nós vamos fazer isso. E eu quero convidar você a ficar de pé para poder encher e soltar os pulmões nessa noite, cantando e exaltando o nome do Senhor com essa música. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Com todo o coração, com toda a força, vamos exaltar o nome daquele que reina soberanamente. Cantemos todos. Porque dele, por ele, para ele são todos. Em uma só voz. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Com toda a sua força, vamos dizer mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Declare comigo. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão
sua força, diga a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Somente as vozes, vamos declarar nesta noite a Ele a glória. Somente as vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Sem os instrumentos, sem o microfone, só a igreja, a Ele a glória. Diga mais uma vez: a Ele a Agora sim, aplaude ao Senhor Jesus. Ele é quem é digno de receber toda honra e toda glória. E assim de pé eu quero fazer uma leitura com vocês. Todo mundo numa só voz. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Hoje pela manhã, o pastor sempre falando que exaltava, que devemos exaltar o nome do Senhor. E essa leitura é de exaltação, o nome do Senhor. Principalmente porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto por todos os nossos pecados. Então eu gostaria que você tivesse sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Vamos fazer a leitura todos juntos, mesmo que sua versão seja diferente, leia em voz alta. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Amém. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento especial de culto, de celebração e de exaltação ao nome do Senhor. Porque aqui, ó Deus, na verdade, a honra, a glória e o louvor pela história, pela vida dessa igreja, por cada passo dessa igreja, por cada livramento dessa igreja, por permitir o Senhor que a gente chegasse até aqui. Seja a honra e a glória ao nome de Jesus. Por isso, muito obrigado por cada pessoa, muito obrigado por cada momento que já tivemos desde ontem. Ó Deus, muito obrigado. E assim, Pai, que o Senhor seja sempre exaltado na vida do teu povo. Essa é a nossa gratidão, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Não sei como é que vai ser o louvor, se é de pé, se é sentado. Para não ficar senta e levanta, vamos ficar de pé então. O grupo é quem sabe o que vai cantar. E nós vamos adorar o Senhor. E eu quero que você entenda, você está aqui para adorar o Senhor. Então faça isso. Não espere ver o que vem do grupo de louvor. Espere ver o que sai do seu coração para Deus nessa noite. Então faça isso. Sei que as músicas são conhecidas. Vamos então adorar o Senhor.
Permanecer de pé, vamos adorar o nome dele com as nossas palmas, com tudo aquilo que ele tem nos dado. Ele tem te dado vida, ele tem te dado sopro, né? De vida, respiração. Então se alegre na presença do Senhor nessa noite. Agradeça a ele, louve ao nome dele, porque ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu és a nossa razão, Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei e eu te louvarei, te glorificarei. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Pois em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. De novo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei. A igreja canta em uma só voz. Eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. Aplauda ao Senhor.
verdadeira lição. Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Em uma só voz, oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começaram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu começando em uma só voz, começando em meu coração, começando em meu coração. Reanima, Senhor, a tua igreja. Graças a Deus. Quero que você abra novamente a sua Bíblia, já convidado ao louvor com a participação maravilhosa das nossas congregações, né? Claro que com as nossas congregações de cada município, né? Não dá para a gente colocar aqui cada congregação do nosso campo missionário, porque senão nós não vamos passar a noite aqui, né? Temos as nossas congregações do município de São José do Belmonte, que estão aqui presentes. Temos as nossas congregações também que pertencem lá à congregação de Aurora. Temos a congregação que pertence ao campo de Mauriti. Então não tem como a gente dar cada município, o município de São José do Belmonte, que vai estar agora também ministrando louvores ao nosso Deus. Daqui a pouco também teremos a participação da nossa congregação representando o município de Mauriti, no Ceará, e com certeza representando todo o nosso campo missionário, graças a Deus por ele. Mas abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Hebreus capítulo 11, perdão aí, irmãos, pelo versículo que eu citei, o capítulo é 11 mesmo.
Mas eu quero, assim, aproveitando a música que foi cantada, ler o verso 33. Verso 33 diz assim: os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões. Mas o versículo é o 36, irmãos, porque aí nós estamos no da vitória. Eu quero pegar uma vitória maior, viu? Homens que o mundo não foi digno. Aqui, até aqui parece que vem aquilo que os crentes desejam, né? Mas do verso 36 é uma parte que muitos crentes não entenderam ainda, mas é muito importante. O que é que diz aí? Vamos lá? E outros foram apredejados até aqui no verso 39. É uma parte que a gente demora até a entender. Contudo, não alcançaram a promessa. Aquela promessa física, aquela promessa terrena, eles não alcançaram. E perderam muita coisa pela fé que tinham. Mas não perderam de vista a promessa de ir para o céu. Então, amados, eu já vi alguém dizer isso, e eu acredito dessa maneira porque eu tenho visto. Pode ser que alguém olhe assim para algum momento e diga assim, alguém disse uma vez que colocaram um copo meio d'água, aí perguntaram um negativo, e tem gente assim, que talvez fosse dar um relato da história da igreja, ia dizer, a igreja está quase seca, pegou um copo meio d'água e só viu os problemas até aqui, mas eu só consigo ver as bênçãos até aqui. Para mim o copo está quase cheio. Então tem essa visão aí, né? Tem aqueles que se viesse aqui e dizer, a igreja passou por isso, passou por aquilo, a igreja tá. Eu vou dizer para vocês, viu? Quando eu olho para esse tanto de gente e saber que eu comecei sozinho, está transbordando para mim. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Por isso nós vamos louvar de novo o Senhor, vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
vencerá seu grande amor. Morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Amados, nós estamos no 10º aniversário da nossa igreja e eu vou fazer uma coisa aqui que foge um pouco da nossa liturgia, mas eu gosto de obedecer aquilo que Deus está falando para mim fazer, tá certo?
Aqui nós temos um mapa, não do estado completo, mas de 3 estados que se encontram: Ceará, Pernambuco e Paraíba. E Belmonte divide esses 3 estados, eu tenho dito isso. Por que eu falo sobre isso? Pode até ser que por aí afora tenha um município Pode ser que por aí afora tenha um município de menos de 40 mil habitantes, eu não sei se chega a 35, que divide 3 estados, como Belmonte, que está aqui pegando Ceará, Paraíba e está dentro do Pernambuco. É uma das coisas que Deus tem falado comigo, que estamos aqui com propósito, tá certo? Mas o que acontece? Dentro desse propósito fizemos esse mapa e colocamos assim o propósito de alcançar lugares aqui, cidades que não tem igreja presbiteriana. Só um pouquinho da nossa história aqui, do nosso desejo. Então, já estamos com 2 cidades no Ceará e estamos com a cidade de São José de Belmonte aqui no Pernambuco. Mas a Paraíba ainda não tem cidade. E eu visitei e fui de casa em casa e olhei a cidadezinha de Santa Inês, na Paraíba, que está aqui pertinho de Belmonte. Lá no meio do mato, uma cidade pequena, que está dentro do nosso propósito. Mas para ir para Santa Inês, rodeando pelo Ceará, Mauriti, Conceição, voltando para Santa Inês, a cidade mais distante. Quando por dentro aqui, ela fica divisa com Belmonte, acredito que está quase vizinha a Juazeiro Grande. Bem pertinho, bem pertinho. Mas a estrada, irmãos, era difícil demais, ruim demais, e um lugar pobre, sem desenvolvimento, até para poder construir uma pista. Mas não é que nesses dias o governo do Ceará, da Paraíba, decidiu vir com a pista, regaçando montanhas, passando por deserto, para chegar aqui no Pernambuco? Combinaram os dois e vão fazer essa pista que vai dar aí um pulinho para São José de Belmonte. E aí, nosso coração bateu forte com a ideia de abrir o trabalho da Paraíba em Santa Inês. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Esses dias de pandemia, parece que tudo isso parecia que ia abafar no nosso coração essa expectativa. E algumas pessoas ainda foram usadas para poder vir com negativismo. Mas a gente ficou assim, se esperneando, não vamos aceitar isso. Deus não vai apagar do nosso coração a ideia. E ela continua de pé. Quando estava nesse desespero, como é que mantém as congregações? Alguém está aqui presente hoje, disse assim: Deus tem inclinado nosso coração para essa região aí. E o nosso desejo é conseguir até 50 trabalhos missionários. Não dá nem a cidade que nós já pensamos. Porque Deus é muito mais do que a cidade que nós já pensamos. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, com essa ideia, eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar esse mapa lá no chão ali, estendido. Faz isso para mim, isso. Aqui, assim, esse espaço melhor. Quero convidar os missionários, presta atenção, que estão rendidos ao trabalho missionário, que já são dos campos, como Mauriti, Aurora e Lagoa da Extrema, e o nosso missionário Aparecido que vão ficar de joelho nesse mapa. Presta atenção, viu? Quero convidar o seminarista Pedro Neto, que está fazendo seminário, para esquecer de toda a gia que ele tem na cabeça agora, e vir aqui também. Bota mais para lá um pouquinho o Cícero. Mas o desafio é, algo que as igrejas têm até vergonha de fazer hoje em dia, é ficar de joelho. Eu vou pedir a todos que estão aqui que fiquem de joelho, que puder, porque tem alguém que não pode ficar de joelho. Pastor, está apertado, não dá para ficar de joelho. Tente ficar de joelho aí, que eu quero convidar hoje os 3 que ministraram a palavra, o Hélio vai ministrar nessa noite, para vir aqui para nós orar, tá certo? Junto com os 2 presbíteros da igreja local, aqui para cima, ok? Toda a liderança, esses que eu falei. Então, o missionário, pode ficar de joelho aí, rendido. Nós não estamos de joelho a um mapa não, viu, irmãos? Nós estamos de joelhos
para a vontade de Deus. Entenda que o ritual é esse aqui. Não é de joelho ao mapa, é de joelho rendido à vontade de Deus para essa região. Mas eu quero fazer o desafio aumentar, porque tem muitas cidades, está faltando campo aí com obreiro. Talvez você está aqui nessa noite e queira, Senhor, eu não sei como, mas eu quero me render a esse trabalho, eu quero me render a esse projeto. Eu quero convidar você para vir e ficar junto com o missionário. Preste atenção, eu não sou missionário, mas eu quero me render. Eu quero também ser instrumento de Deus. Se Deus quiser me levantar para fazer essa obra, eu quero. Então eu queria que você saísse do seu lugar e vinha se ajoelhar aqui. Mas se você tem essa ideia, se você tem esse desejo do seu coração, não tiver, não tem problema não. Mas se você tiver, sem timidez, porque quando Deus chama, não há isso. Se levanta do seu lugar e vem aqui ficar com o missionário. Tá bom? Se rende aqui. Não importa, pastor, tem essa dificuldade, eu não estou perguntando. E nem Deus está perguntando para você. Agora, você está à disposição de Deus, então você vem e fica aqui. E se rende aqui nessa noite. Cadê os pastores que estão aqui comigo? E nós vamos orar por uma igreja rendida. Toda igreja de joelho, viu? A diferença é que quem se rende a esse trabalho, que quer ser missionário, eu quero me colocar à disposição, vem para cá. Os demais, fica de joelho no seu canto. Eu sei que vocês não estão tendo muito costume disso, mas presta atenção. Diante de Deus, é preciso que o povo se curve. Tem muita exaltação no meio da igreja, tem muita gente arrogante. E eu não quero ser e você não quer ser, em nome de Jesus. Então, para isso, dobre o seu joelho. Pode ser que seja insignificante para muita gente. Eu estou vendo a igreja sentada. Eu estou convidando para ficar de joelho. Em nome de Jesus. Tá certo? Você se ajoelhar. Está imprensado, não importa. Fica de joelho. E você que ainda deseja se render, aqui é no mapa, viu? Não é lá onde você está, não. Para você que deseja servir, eu quero ser missionário. Eu quero fazer parte desses campos missionários. Eu quero que Deus me ajude, me levante para ser um obreiro. Aí você vai vir para cá, para o mapa. Mas você que está rendido ao Senhor nessa obra, como membro dessa igreja, fica aí no seu lugar mesmo, tá bom? Então nós vamos levantar a voz, agradecer a Deus pela história, pelo aniversário, e vamos fazer essa oração, abençoando a nossa igreja no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir aos pastores que já sabem, que já conseguem fazer isso com mais empolgação. Nós não vamos apenas dizer amém, nós vamos levantar a voz, a liderança. O resto vai ficar sobre a ministração de oração desses homens que ministraram e que são conselho dessa igreja. Então o que é que nós vamos fazer? Levantar a voz e orar e abençoar. Eu com minhas palavras, você com as suas. Eu naquilo que me lembrei e você naquilo que vai se lembrar. Então entenda isso nessa hora. A esses que estão aqui, rendido não ao mapa, mas um projeto nessa região. E aos que estão na igreja, que estão à disposição de continuar a obra do Senhor, servindo de sua maneira. Então vamos levantar a voz, pastores e presbíteros, e orar com as mãos levantadas. É a nossa oração de consagração, de ministração à nossa igreja, para ser uma nova história, melhor história, em nome de Jesus. Oh Deus, aqui estamos, Pai, diante do rebanho. Rebanho que o Senhor tem nos confiado. Os teus servos que já servem, que já deixaram suas casas, que já deixaram, ó Deus, sua vida particular, estão aqui rendidos, já entregues, já, ó Deus, no serviço. Outros à tua disposição, à disposição do projeto que temos. E nós queremos aqui, Pai, te louvar pela igreja que o Senhor tem trazido cativa, ó Deus, aos seus pés, mas para usá-lo, para abençoá-lo, em nome de Jesus. Toma essa igreja em tuas mãos, Pai, que depois de emancipada, faz só 10 anos que foi emancipada, mas já que foi escolhida, reservada, desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por cada crente que tem sido instrumento de Deus. Talvez não há proposta, e nós sabemos que não é para todos essa proposta de tempo integral, mas a proposta de servir, de ser discípulo, a proposta de fazer algo no reino é de toda a igreja.
Abençoa, meu Deus, toda a igreja. Abençoa todo o teu povo que tem servido com as suas contribuições, que tem servido nos compromissos, nos seus bairros, que tem servido, ó Deus, cuidando de outros lá. Talvez não, ó Deus, no campo de tempo integral, mas sendo instrumento de Deus, como sacerdócio de Deus. Eu quero pedir que tu renova a força dos missionários. Quero te pedir que tu, ó Deus, dê visão aos missionários, para eles saber, não apenas que tem um chamado, mas para eles saber o que fazer em cada situação, nas suas congregações, no crescimento da igreja, em cada situação que acontece, em cada aconselhamento, ó Deus, em cada campo que vai surgindo em volta deles, ó Deus, em cada ovelha que vai chegando. Que eles possam ter sabedoria de Deus para poder, ó Deus, lidar com cada situação. Assim como esses que se rendem à tua disposição. Tu sabes como tornar a vida deles, ó Deus, pronta para servir nos campos, na obra. Tu sabe. Mas, Senhor, a nossa gratidão por ser igreja aqui, tanto pastores como missionários e todos presentes aqui. Obrigado por ser igreja. E por ter a oportunidade de fazer parte desse rebanho que completa 10 anos de emancipado, mas que já está nessa cidade há mais de 20 anos. Te louvamos, te agradecemos pelo conselho da igreja local, que tem se dedicado, ó Deus, em prol do reino. Obrigado, Senhor, por cada trabalho de diaconia, ó Deus, por cada pessoa, desde vir aqui no louvor, desde vir aqui no Data Show, desde vir aqui em zelar a tua casa, desde vir aqui, Senhor, para estar no culto. Nós abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, pode ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos amados. Eu poderia convidar vocês tudo para sentar aqui, mas eu já contei as cadeiras, não dá. Então, só vai ficar comigo aqui hoje o preletor, o nosso querido José Wellington. Certo. Muito bem. Então, irmãos, nesse momento de adoração, de louvor, prepara o seu coração. Irmãos, às vezes a gente vai num culto como o de ontem, lá em Juazeiro Grande, e a gente fica assim, pensando, meu Deus, como que alguém pode perder isso aqui? E muitas vezes a gente sabe das dificuldades que os irmãos têm, e a gente fica, meu Deus, como seria bom meu irmão estar aqui. E às vezes ele não está. Um culto como hoje de manhã, participação grande da igreja. Tinha gente hoje de manhã, viu? Acho que quase muita gente que está aqui, a grande maioria. Que culto, que palavra. Mas que bom que você está aqui hoje aí também, já aí nesse encerramento. Deu certo e nós ficamos felizes. Mas vamos nesse momento cantar mais 2 louvores. Cadê o grupo de Mauriti? Os irmãos que puderem ajudar, podem ajudar também, né, do louvor aqui nosso. Vamos cantar mais 2 louvores. Os irmãos aqui do grupo local, sei que tem empolgação muito grande de louvar o Senhor. Louva a Deus com alegria, às vezes culto de oração, às vezes em vigília, bem pouquinha gente. E os irmãos estão com prazer, com alegria, ensaiam, cantam. Mas nesse momento nós vamos ter a oportunidade que a gente demora a ver, demora a ouvir, demora a estar junto com os irmãos de Mauriti. Se os daqui puderem ajudar em algum instrumento, pode ficar, não tem problema, né? Vamos então cantar mais 2 louvores para a gente encerrar essa parte de adoração, de exaltação, mas ouvir Deus para a gente aprender a exaltar melhor ainda em seguida. Bem lembrado.
E eu estava pensando nisso desde manhã. Mas tem hora que eu me empolgo, mas não dá para esquecer que hoje também você pode presentear essa igreja. Você pode abençoar a essa igreja trazendo sua oferta, trazendo seu dízimo. Eu gostaria de fazer um desafio. Eu gostaria que você pensasse em ofertar hoje como um presente a quem você acha que é muito importante. Então hoje é aniversário. Pastor, a gente não dá presente para a igreja não? Tem gente que traz, tem gente que deu bode, tem gente que deu carneiro, tem gente que deu bolo, tem gente que deu oferta, várias ofertas foram dadas para a gente estar esses dias aqui, mas nós vamos dar uma contribuição como oferta a essa igreja, como presente de aniversário, tá bom? Queria que você pensasse no bolsinho aí assim, ó, presente de aniversário a quem é muito importante. Ah, viu o que eu estou dizendo, né? Então, faça isso com alegria, traga seu dízimo, sua oferta, que outro nós vamos estar louvando o Senhor. As duas músicas, dá tempo para você fazer isso em nome de Jesus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus.
abençoe, irmãos. Obrigado. Glória a Deus por nossa congregação também ali no Mauriti. Irmãos, já falei isso, mas vou repetir. Ficamos no meio dessa pandemia pensando como seria o aniversário da nossa igreja. Sempre fizemos 2 cultos. Escolhi uma congregação e fazia o encerramento na sede. E eu, meu Deus, podemos fazer um culto esse ano que possamos comemorar o aniversário? E aí as coisas não facilitou muito ainda, né? Como vocês sabem. Mas o que acontece é que esse vai ser o ano mais comemorativo da igreja aqui em São José do Belmonte. Olha como é. Jesus disse que se a gente crê, a gente vê a glória de Deus. Na verdade, nós começamos a comemorar o aniversário quinta-feira em Lagoa da Extrema. Tivemos um culto especial lá, foi muito bom, com a participação dos nossos irmãos que vieram de Minas Gerais, pregação do presbítero Nilo, lá da igreja do pastor Wellington. Quero convidar o pastor Wellington aqui, que sempre teve esse compromisso de caminhar junto com a gente e jamais nega um convite nosso. Então, continua assim, pastor Wellington. E aí ele, dessa vez, não veio só, trouxe quase o conselho da igreja e a junta diaconal para estar conosco. Acredito que ficou pouca gente lá da liderança. Deixou a igreja lá e a igreja aplaude isso, viu, irmão? Tem igreja que fica murmurando, reclamando. Por que é que o pastor saiu? Mas quando vem para Belmonte, eu sei dessa história. A igreja do Serrano aplaude isso, fica lá torcendo. Enquanto eles estavam na estrada, presbítero da igreja ficava me ligando: pastor Neto, será que os irmãos estão indo bem? Não, ele não estava perguntando isso não. Até morrer na estrada, eles não estavam nem ligando. Mas eles queriam dizer uma coisa, dizia: pastor Neto, está chegando aí um peso pesado, e a representação nossa, é nós, viu? Estamos chegando aí. Eles me diziam isso na estrada. Então eles estão felizes por esse momento aqui, estão recebendo as notícias, e a igreja está feliz pela sua liderança estar aqui conosco. E o pastor Wellington tem mantido isso com a gente, com muito carinho, irmão. É um negócio totalmente sem interesse, a não ser o interesse de louvar o nome do Senhor. Então, temos o privilégio de tê-lo aqui conosco mais um aniversário e de poder também ministrar a palavra de Deus. A maioria já conhece o pastor Wellington. Eu não vou usar um termo aqui porque na hora do culto assim de aniversário não se usa, mas tem um que, como dizia a minha avó usava esse termo. Tem uns que fica abajulando. Eu estou usando o termo da minha avó, viu? E fica rodeando muito o pastor Wellington, né? Tem uns irmãozinhos aqui assim. Então ele já tem esse negócio. Tem hora que eu dou uma brigada com eles. Não se amostra muito não. E o pastor daqui sou eu. Irmão, pastor Wellington é querido de todo mundo. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pelo carinho que você tem por nós, por sua igreja. O conselho todo aqui representado. Leva essa palavra de gratidão a todo o povo do Serrano. Deus te abençoe, meu querido. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. É uma graça, viu, irmãos? Aliás, o cântico diz que é a graça de Jesus que nos faz caminhar. E, de fato, só pela graça do Senhor que nós estamos aqui hoje. É só pela misericórdia, é só pela bondade do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Você sabe que todo culto tem por prerrogativa a adoração exclusiva e única ao nosso Senhor e Rei Jesus, na pessoa da Trindade. E como consequência desse culto, o Senhor pode jorrar em nós, o Senhor pode derramar sobre você nessa noite, sobre mim nessa noite, uma bênção sobremaneira.
Senhor pode nessa noite derramar sobre você uma oportunidade de uma restauração. O Senhor pode nessa noite, nesse culto, visitar você e curar você fisicamente. O Senhor nessa noite pode visitar você e derramar uma bênção sobre sua família. Mas escute, nada substitui a oportunidade de podermos crescer um pouco mais na presença do Senhor. Todo culto tem como premissa adoração ao Senhor, que reverbera na nossa própria vida em crescimento espiritual. Por isso que o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, os teus altares, Deus meu e Rei meu. E ele conclui dizendo assim, que um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse é um tempo de você crescer na presença do Senhor. O Salmo 122 diz lá assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Porque aqui nós temos oportunidades que quem está lá fora não tem e não vai ter. Pelo menos hoje aqui, em nome do Senhor. Então, capítulo 6 de 2 Reis. Vamos colocar de pé, meu irmão, e você vai ter um pouquinho de tempo aí para você descansar suas costas e a gente refletir um pouquinho sobre a ideia do crescimento espiritual. Vamos ler juntos, todo mundo junto? 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 6. Vamos juntos? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito, mas para nós. Ide, disse um, serve-te de ir conosco, com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Amém. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra, e nós reconhecemos, Senhor, nossa limitação, a nossa pequenez diante de tamanha glória que o Senhor tem, tamanho poder que a sua palavra tem. E nós, ó Deus, pedimos então pela mediação e intervenção do teu Espírito Santo. Por favor, fala ao nosso coração e nos edifique nessa noite para a glória do teu nome. Recebendo, Deus, a nossa oração, sabendo que provém de lábios que confessam o teu nome, de gente que está com o coração transbordando de alegria, porque mais um ano, mais uma vez, o Senhor se fez presente, o Senhor é fiel e o Senhor não muda, continua tangenciando, guiando e direcionando a vida desse povo. Abençoa-nos, Deus, nessa hora, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, pode assentar, por favor. Uma breve meditação aqui. Alguém disse que crescimento espiritual começa quando você se cala para poder ouvir Deus. E lá no Apocalipse, a palavra do Senhor diz o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Que o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu queria começar hoje falando o seguinte, meu irmão: tem coisas na nossa vida que não pode afundar. Vamos repetir comigo? Tem coisas na vida ou na nossa vida que não pode afundar. E por que tem coisas na nossa vida que não pode afundar? Porque elas não são nossas. Tem coisas na nossa vida que não pode afundar porque elas não são nossas. Por exemplo, você não pode deixar
sua vida espiritual afundar, porque ela não é sua. Lembra? Lembra de quem é a sua vida espiritual? É do Senhor. Tem coisas que você não pode deixar afundar. Por exemplo, de quem é a sua família? De Deus. De quem é seus filhos? Herança do Senhor são os filhos. Então tem coisas na nossa vida que a gente não pode deixar afundar, porque não são nossas, começando da vida espiritual. E o que nós temos percebido é que essa é uma geração de crentes que tem deixado muitas coisas que não são deles, são emprestadas a afundarem. Esses dias eu encontrei com um irmão e eu perguntei para ele assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Graça e paz, tudo bem? Firme? E ele me respondeu assim: eu estou firme igual prego no angu. Eu não sei se você se consegue firmar um prego no angu, consegue? Não pode, não é, pastor Neto? Não tem como. Então, meus irmãos, começando da nossa vida espiritual, nós temos, olha, eu tenho dito, que o maior patrimônio que nós temos é a nossa vida espiritual. Porque é uma cadeia simétrica, né? O espiritual, emocional, físico, social e material. Tudo tem que começar lá em cima, no espiritual. Por isso que Jeremias diz: invoca-me e eu vou te responder, e eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o nosso maior patrimônio não é sua família, não é suas finanças, não é sua casa. Seu maior patrimônio é a sua vida espiritual. Porque começa lá. Se desandar lá, todas as outras áreas vão desarrumar, vão desandar. E aí você vai sofrer o dano e o prejuízo de não ter uma vida com Deus. Você não pode deixar, por exemplo, sua vida de oração afundar. Jeremias 29, de 11 a 14. Eu, o Senhor, é que sei que pensamento tem ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando vós me buscar de todo o vosso coração. Então mudarei a vossa sorte. Você não pode deixar a sua vida espiritual, através da vida de oração, afundar. Você não pode, por exemplo, deixar a sua vida de comprometimento com a Escritura afundar. A última ocasião que o doutor Enéas Cabral pregou na minha igreja, doutor Enéas Cabral, eu falo que ele era o quarto homem, né, de Deus na minha vida, que Deus usou para me abençoar. E mesmo com câncer em fase terminal, para minha surpresa, no meu aniversário, quem é que aparece lá? Magrinho, pastor Neto. Amarelinho, igual uma folha, igual uma manga. Doutor Enéas. E doutor Enéas, o senhor não pode vir aqui não. E logo em seguida ele morre. Eu não poderia partir sem poder te dar um abraço e poder pregar no seu aniversário. E ele pregou. E ele contou um caso que é o seguinte: ele pediu assim para alguém na igreja falar um versículo de Jó. Quem saberia um versículo de Jó aqui? Aí o povo calado e tal. Vamos, irmão, alguém que sabe um versículo de Jó, fale aqui. E com muito custo um levantou e falou assim: Jesus chorou. E o doutor Enéas falou assim: chorou de raiva. Só sabe esse? Chorou de raiva. Você não pode deixar sua vida espiritual afundar, porque a palavra de Deus é alimento para o espírito, meu irmão. Você não pode. Você tem que comer esse livro, você tem que ler a palavra do Senhor. Agora, meus irmãos, o que gera? Como é que nós conseguimos discernir a necessidade de crescer? Se você olhar para o texto, se você deixar o texto aberto aí, diz o texto o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aqui é a casa dos profetas. É uma turma de discípulos que vão para uma casa para serem treinados, para serem adestrados, para caminharem com Deus. E quem sabe desses aqui,
Deus pode suscitar um Elias, um Eliseu, um Moisés, um Davi. Sempre há possibilidades quando nós nos dobramos diante da graça do Senhor, com essa sede, com essa inquietude, não com essa acomodação como nós estamos hoje, mas com essa inquietude de está faltando alguma coisa, o negócio está arrochado, está apertado, está meio sufocado, está meio esquisito. Já se sentiu isso? Já sentiu isso? Porque o contrário disso é vero. Por exemplo, pode alguém sentir saudade do céu sem nunca ter ido lá? Pode, pastor Neto? Pode, frequentemente eu tenho saudade do céu. Talvez por isso que meu diácono não entrega a direção do carro para mim. Calma, não vai ter suicídio. Agora, meu irmão, aqui, esses discípulos, eles reconhecem que a casa em que eles estão é estreita demais, é apertada demais. Eles poderiam fazer como Pedro, na transfiguração. Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, né? Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E alguém me questionou um dia desses, falou: pastor, qual foi o pecado de Pedro em querer fazer aquelas tendas? Irmãos, a vida espiritual não pode ser levada de maneira infantil, com percepções infantis, com ideias infantis. Construir uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés, igualando o Senhor da glória a um mero e simples profeta. Elias foi só um profeta, Moisés foi só um profeta, Jesus é Deus. E a voz veio e Jesus disse: esse é meu filho. Não se pode confundir. Não se pode confundir a vida de Jesus como mais um. E quando a vida nossa espiritual está em frangalhos, nós podemos confundi-lo. E a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, situações que as pessoas confundiram Jesus. Por exemplo, na ressurreição gloriosa de Jesus, quem foi ao túmulo? Maria Madalena, chorosa, vê anjos, mas ela não quer comprometimento com anjo. Anjo não causa nela qualquer estranheza. E por fim, ela olha para alguém naquela escuridão da manhã, diante do ressurreto, do Deus Todo-Poderoso. Ela apenas o enxerga como um jardineiro, mas ele chama ela pelo nome, Maria, e ela toma aquele choque. Na identificação da sua memória e na sua consciência mais profunda, ela diz: eu já ouvi essa voz em outra ocasião. É o meu Senhor, é aquele que ressuscitou, é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, acomodação. Eles estão inquietos. E a gente precisa, escute, e eu estou orando para Deus trazer uma inquietude à sua vida nessa noite. Que você saia daqui perturbada, dizendo: Senhor, eu quero ser mais crente. Senhor, eu quero despertar. Senhor, eu não posso me acomodar, achando que é só isso. Não, o Senhor é muito mais. O Senhor tem muito mais. Eles dizem aqui: está estreita demais para nós. Está muito estreita. Vida de oração está muito pobre. Leitura da Escritura, Jesus toma conta. Estamos há anos na igreja. E se perguntar assim: quem já leu a Bíblia toda? Não levante a mão, não. Coisa mais preciosa é a palavra de Deus aqui, irmãos, como coisa concreta, como coisa visível, como coisa palpável. É a bendita palavra do Senhor. E nós, irmãos, infelizmente, que pobreza, que mediocridade com respeito ao conhecimento da Escritura. Eles dizem assim: está estreito demais, está apertado demais. O crescimento da igreja, a igreja não pode acomodar-se. Escute, igreja de São José do Belmonte, eu vim dizer para você, seja você daqui da cidade ou do campo, o Senhor
quer que você cresça, porque Ele tem muito mais a fazer. Não pode se acomodar, não pode estagnar. Tem que ter essa inquietude, de desejo, de fome, de sede, e de querer mais de Deus. Querer um pouco mais de Deus. Querer um pouco mais de Deus. Então, irmãos, quando buscamos o crescimento espiritual, Ele nos faz ver a necessidade de expandir. O Senhor nos faz ver que a gente precisa crescer mais, que a gente precisa caminhar um pouco mais. Segundo, se você olhar o verso 2, diz assim: vamos, pois, até aonde, irmãos? Quando buscamos o crescimento espiritual, Deus nos dá a direção. Deus nos dá a direção. Não é de qualquer maneira, viu, meu irmão? Não se busca Deus de qualquer maneira e não se encontra Deus de qualquer maneira. É sobre a rege dele que nós devemos caminhar. É da forma dele, é do jeito dele. E não do nosso jeito. Então diz aqui que Deus dá a direção. Vamos até o Rio Jordão. Alguns cristãos hoje pensam que Deus não guia. Deus continua guiando o seu povo. Aliás, alguns cristãos pensam que não precisam da direção de Deus. Mas o que nós mais precisamos é da direção de Deus. O Salmo 143, versículo 10 está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O que nós mais precisamos é fazer a vontade do Senhor. É aprender a fazer a vontade do Senhor. Quando buscamos o crescimento espiritual, Ele nos dá a direção, meu irmão. João 3:8 diz que o vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos ser direcionados e guiados pelo Senhor. Nós não podemos andar a nossa própria sorte. Nós não podemos planejar e projetar e executar sem a permissão dele. Porque Tiago diz: ninguém diga que vai para tal e tal lugar assim, vai fazer isso, isso e isso. Se Deus quiser, se Deus aprovar. Do contrário, meu irmão, é como está em Mateus capítulo 7, do verso 23 a 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não pratica, comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, e não derrubou aquela casa porque estava sobre um fundamento sólido, que é a palavra do Senhor. Agora, aquele que ouve a palavra e não pratica, é comparado a um homem insensato que edificou sobre a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, e ela caiu. Porque não tinha fundamento, não tinha consistência, não tinha ordem de Deus, não tinha direção de Deus. E todas as vezes que a gente vai na direção de Deus, meus irmãos, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora muitos se atrevam a se levantar contra, mas se você está andando de acordo com a vontade do Senhor e na direção que Ele te deu, você vai chegar lá para a glória e louvor do nome dEle, porque o Senhor é fiel para te conduzir até o final. Aliás, Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Não é qualquer direção, meus irmãos. E Deus continua guiando, Deus continua falando, Deus continua apontando a sua verdade, a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando buscamos o crescimento espiritual, verso 3, ele diz assim: disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Então, é o quanto a gente está disposto a caminhar. É o quanto a gente valoriza. Por exemplo, meu irmão, um dos grandes perigos da nossa, do sucumbamento da nossa vida espiritual é quando a gente fala assim: eu já ouvi essa mensagem. Eu já ouvi essa mensagem. Ou essa mensagem era para o fulano podia estar aqui.
Não, é para você. Não é para o fulano, não. Eu fui pregar há muitos anos atrás numa congregação, muitos anos atrás mesmo. Aí eu fui pregar nessa congregação, o pastor me ligou e falou assim, eu não vou estar presente, mas tem uma irmã lá na igreja, ela é osso duro de roer, viu? Eu falei, por quê? Ela é profeta, ela falou que é profeta, disse que é profeta e tal. Eu falei, que bênção, profeta na igreja, né? Que maravilha. E tal, e fui pregar na igreja, né? Eu não sabia o porquê que a mulher era tida como profeta. Quando eu terminei de pregar a mensagem, ela chegou para mim e falou assim, você prega direitinho, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Eles estão indo e o profeta fala assim, eu não vou com vocês. E não é porque o profeta é preguiçoso, não, viu, meu irmão? Não é isso, não. O profeta está colocando em xeque se eles sabem discernir, se eles sabem valorizar. Por exemplo, meu irmão, acontece muito isso em Belo Horizonte. O que alimenta você no dia a dia? Feijão e arroz. Amém? Feijão e arroz? E uma carninha quando tem, não é assim? Amém. Mas na igreja, pastor, eu descobri que existe crente sobremesa. Crente que só quer a sobremesa. Eles não gostam do feijão com arroz. Eles gostam de ouvir pregadores, sabe? Sermão do fulano Beltrano, do cicrano. Mas na hora de botar a mão na massa, ou de vir ouvir o pastorzinho, não vem. E o pastor Jeremias uma vez estava falando sobre isso e falou assim, você que fica aí buscando sobremesa, quando você morrer, miserável, não é aquele pastor que vai te enterrar, não, sou eu, viu? Sou eu que vou lá, sou eu que vou visitar você quando você está doente. Chama aquele pregador para ver se ele vai. Chama para você ver. Então, meus irmãos, às vezes a gente despreza. Às vezes a gente ignora. A coisa mais preciosa é andar com gente de Deus, com pessoas de Deus, com pessoas que têm palavra de Deus. E eles dizem assim, não, profeta, por favor, vai conosco. Ou seja, meu irmão, na minha caminhada, eu aprendi desde cedo, e eu cresci e me desenvolvi, porque caminhei na sombra de alguém espiritual, de alguém de Deus. De alguém que me incentivou, de alguém que me influenciou, e de alguém que estava sempre comigo ali na luta. Interessante, o pastor Neto não sabia do que eu ia pregar. Hoje à tarde nós conversamos, ele falou lá sobre a nossa hombridade, sobre a nossa parceria, né? De conselho, de conversa, de amizade, de confronto, né? Confronto, porque quem falou que tem que aceitar tudo, tem que, né? Aí um dia desse eu tive uma conversa com ele, eu não vou falar aqui o teor da conversa, mas ele estava muito bravo. Ele falou comigo assim, eu não vou obedecer. Eu falei assim, não, mas eu não vou fazer não. Eu falei, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando. Eu falei, então você apelou comigo? Quando eu vou aí você manda, agora eu estou te mandando. É tão bom quando a gente cresce e anda com alguém mais maduro do que a gente, meu irmão. É o segredo do crescimento espiritual, meu irmão. É você sentir essa necessidade. Sentir essa necessidade. Por exemplo, você lembra de Geazi, profeta de Eliseu? Como é que foi o término da vida de Geazi? Leproso e contador de história. Porque ele passa a contar as histórias de Eliseu. E ele conta tão bem as histórias de Eliseu que o rei chama ele. Fala assim, me conta aqui as histórias desse profeta. O que esse profeta fazia? E ele está contando um caso da ressurreição do filho da mulher de Serepta, né? E quando ele está contando, a mulher chega. Ele fala assim, olha a mulher aqui. Olha, foi o filho dela que ele ressuscitou. Bom, o que tem de errado aí em Eliseu terminar a vida leproso? Tem, né? Misericórdia. E contador de história, contando a história dos outros. Ele mesmo não teve uma experiência sequer. Uma experiência sequer ele não teve. Por exemplo, na primeira oportunidade que ele teve a experiência, olha o que ele fez. Aliás, 2 oportunidades. Na primeira experiência, o filho dessa mulher morre. De súbito tem uma dor de cabeça e morre.
A mulher põe o menino no quarto do profeta, monta no jumentinho e vai atrás do profeta. Quando chega perto, o profeta manda Eliseu encontrar com a mulher e ele pergunta assim: vai tudo bem? Com tu, com a tua casa? A mulher diz: vai tudo bem, meu negócio não é com você, é com o profeta. E aí descobre que o menino morreu. Eliseu então manda Eliseu ir lá com o seu bordão, com o seu cajado e colocar em cima do menino, para ressuscitar o menino. E Geazi parte numa velocidade medonha e faz como o figurino manda, né? Bota lá o bordão e fica esperando, e o menino não esboça nenhuma reação. Ele volta decepcionado, chega lá e fala assim: fiz como o senhor mandou, mas não aconteceu nada. Eliseu chega, e a primeira coisa que Eliseu faz é orar. Sabe por quê, pastor Neto? Muitas vezes a pessoa pensa que é mecânico. Muitas das vezes nós estamos andando com um piloto automático. E Deus quer nos surpreender. E Deus quer que a gente tenha vida com Ele. Então, Geazi tinha tudo para fazer o milagre, mas não fez, porque desprezou ou desconhecia a maior parte. Porque o que ressuscitou o menino não foi aquele deitado do profeta em cima do menino 7 vezes, ou bordão, ou qualquer coisa. Foi a oração do profeta. Porque só Deus dá vida. Só Deus dá vida. Então, nesse aspecto, meus irmãos, nós precisamos entender como é precioso a gente caminhar com gente mais espiritual do que a gente. Como é precioso, meus irmãos. Como é bom, e não despreze nunca isso, viu? Não despreze nunca a caminhada com alguém mais crente do que você. Se você quiser crescer. Se você não quiser crescer, anda com esses crentes xoxos. Você não vai experimentar nunca nada de Deus. Você vai ter história para contar dos outros, mas a sua história mesmo, você não terá nada para contar. Buscamos o crescimento espiritual, meus irmãos. Quando nós buscamos o crescimento espiritual, escute. Deus nos leva à dimensão dos milagres. Porque, meu irmão, você pode estar estagnado e parado no tempo, no aqui e no agora. Mas eu quero dizer para você que Deus continua se movendo, viu? Deus continua operando, Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Coisas maravilhosas. Coisas grandiosas, gloriosas. Toda vez que você busca o crescimento espiritual, Deus leva você para a dimensão dos milagres. É impossível você estar aqui e não ter um milagre para contar. É impossível o crente porque a conversão já é um milagre. A libertação é outro milagre. E experiências que Deus vai nos dando na caminhada da nossa fé. Enquanto que a gente caminha, Deus vai nos alimentando. Vai alimentando a nossa fé com a pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Deus vai nos alimentando através de um testemunho. Deus vai amadurecendo. E daqui a pouco você começa a chegar numa dimensão onde você passa a confiar que Deus pode responder a sua oração também. Deus pode responder a sua oração. Foi o que aconteceu com Eliseu. Quando separou de Elias, faminto o rapaz, viu? Tipo Nilo. Falei assim: profeta, eu quero dobrado. Se você faz assim, alguém já me perguntou, o que houve naquele profeta para ele pedir porção dobrada? Não é um egoísmo, não? Não é uma altivez, não? Ele queria ser melhor do que Elias? Não, querido. A gente tem que ser sempre melhor do que o nosso. Sempre melhor. Ó, alguém pregou para você, não foi? Evangelizou você, não foi? Não é porque ele te evangelizou que você não pode ser melhor do que ele. Porque o que Deus quer é isso mesmo. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? É que a gente chegue à estatura do varão perfeito. Então, Elias pediu dobrada a porção. Eliseu pede dobrada a porção. Elias disse: se você me ver subir, né? E tem lição do começo ao fim da nossa vida, meu irmão. Nós vamos continuar aprendendo, viu? Porque Elias esperava uma carruagem, não foi? Uma Ferrari celestial. E a Ferrari veio numa velocidade sem freio. E Deus quer mais. E mais, e mais, e mais.
até ser dia perfeito na nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. Que você saia daqui nessa noite com fome, com sede, de experimentar um pouco mais do Senhor. Lembre-se, tem coisas que você não pode deixar afundar. Está sob sua responsabilidade. A vida espiritual é de Deus, mas a responsabilidade é sua. É você que tem que buscar. É você que tem que ler a Bíblia, viu? É você que tem que ler a Bíblia. Só para terminar essa. Eu ensinava os irmãos a ler a Bíblia numa igreja. E um irmão levantou a mão e falou comigo assim: ah, pastor, eu não consigo ler não. Quando eu leio, meus olhos ficam formigando. Bom, normal formigar mesmo, né? E vai que a letra é pequena mesmo, né? Mas nada pode servir de desculpa, porque você pode comprar uma Bíblia de letra extra gigante, meu diácono usa aqui, mas o fato é que esse irmão, aí eu ia ficar calado a priori ali, eu ia ficar assim, eu ia ficar quieto, mas eu perguntei para ele assim, o irmão lê jornal? Ele falou, leio. Formiga os olhos? Não. O irmão assiste televisão? A mulher dele falou comigo assim, pastor, ele não dorme sem o Jô Soares, sem assistir o 11h30. E quando o irmão está assistindo formiga os olhos? Não. O espírito de formiga sai dele agora em nome de Jesus. Por que só formiga com a Bíblia? Por que não formiga para outras coisas também? Então, meus irmãos, tem coisas que você não pode deixar afundar. Sua vida de oração você não pode deixar afundar. Você é responsável por ela. O Senhor já falou que responde, não foi? E o Senhor já mandou você buscar, não foi? Então faça, obedeça. Não deixe de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Como faz bem congregar, meu irmão? Nesses 30 anos, 32, se eu não me engano, de convertido, ou 31, eu não sei, por exemplo, tem pastor que quando tira férias, ele vai para a praia, ele desliga o celular, não tenho nada contra, ele não vai visitar nenhuma igreja, porque está de férias. Um pastor desse, um dia desse, teve um embate comigo, que eu falei que eu doava minhas férias, projeto missionário. Uma vez por ano, 15 dias eu dou 15 dias das minhas férias para o projeto missionário. Ele falou, não, você é besta. Não, já trabalho o ano todo na igreja, 30 dias eu vou totalmente, eu não vou nem na igreja, nenhuma igreja. Porque se eu for, eles vão querer que eu pregue. Ah, o pastor está aqui, vou dar para dar uma palavra. Eu nem vou. Eu falei, então o senhor também não ora nem lê a Bíblia também, né? Pois é, nesses 30 dias Deus também vai tirar férias, viu? E se Deus tirar férias, o capeta está solto, viu? E o irmão está lascado, viu? Graças a Deus que a Bíblia diz que Deus não dorme nem dormita. Ele é o fiel guarda de Israel. Então, meu irmão, coisas que a gente não pode deixar afundar. Não pode deixar afundar. Família você não pode deixar afundar. Você tem que conquistar e ganhar sua família para Jesus. Você não pode deixar afundar sua família, não. Ó, eu e minha casa, vai. Ah, mas o marido, vai sim, viu, minha irmã? Vai sim, a partir de hoje você tem esse entendimento de você crescer espiritualmente, você vai ver o que Deus vai fazer em resposta à sua oração. Não há coração que Deus não dobre, não há coração duro que Deus não quebre. Isaías 43:13 diz, 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus, meu irmão? Tem coisas que você não pode deixar afundar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Chama o pastor Neto, pastor da igreja. Vamos orar já, também deixando aqui a nossa
tristeza porque vocês têm que voltar para a casa de vocês. A gente já fica assim pensando, o vazio que fica no fonte quando esse pessoal sai, né? Sei que nós não vamos ter esse tempo todo de conversar mais. Muitos vão entrar nos carros e vão embora, que estão uma longa viagem. Então, desde já, nosso carinho, nossa gratidão. Mas, esses dias lá no Juazeiro Grande, eu deixei para montar a bomba do poço no finalzinho. Aí tive uma experiência bem interessante. Quando eu montei a bomba do poço que ligou, a água saiu e parou. Menino, me deu uma angústia tão grande, quando eu fui olhar na caixa, tinha um pingo d'água. Eu disse, não tem água. E aí entrei em desespero, não tem água. Chamei a empresa que estava lá passando por perto, vieram e disseram, realmente, não tem água. Meu Deus, eu vou inaugurar o quê? Como é que não tem água e tal? Até o irmão Jucimar, que está aqui presente, começou a rir, porque ele já sabia da experiência. E o pedreiro lá ficou quieto, né? Mas quando foi à tarde, ele me disse assim, pastor, o senhor sabia o que acontece com a perfuração na rocha, com a máquina rotativa? Eu disse, não, a pressão entope as veias. Isso é ar. E na rocha, elas tapam as veias. Aconteceu isso na vizinha à minha casa. E quando ele puxou o primeiro, o homem ficou triste demais. Ligou a bomba no segundo dia, já saiu mais água. No terceiro dia, tinha muita água. E depois ele conseguiu ter água para todo mundo na casa dele. Aí quando eu liguei a bomba, no outro dia eu já fui. Eu disse, vamos lá. Já deu o dobro do que tinha dado. E foi aumentando. Eu estou contando isso para quê? Porque tem muita gente que na pressão estão com as veias entupidas. As veias espiritual. Pressão entope. Mas é preciso que venha fluir. É preciso que desentupe em nome de Jesus, tá bom? Então, eu penso que esses 3 dias foi para desentupir as veias. Que você possa sair daqui e fluir em nome de Jesus. Então, eu sei que vocês vão partir. Nós vamos ter um bolo abençoado, né? Que eu já pensei, meu Deus, precisamos do milagre. Esse bolo multiplique hoje em nome de Jesus. Mas estamos felizes por tudo. E assim como o pastor Wellington falou, nós vamos orar para que você possa crescer espiritualmente e fluir depois daqui, tá bom? Nossa gratidão já ao pastor Wellington, vai viajar amanhã. A equipe, pastor Vinícius e o seu colega, que eu não vou arriscar o nome de novo agora. Essa semana, bênção. Vamos sair amanhã também. Ainda vamos passar no campo missionário. Nossa gratidão a vocês e a todos que vieram aqui pela primeira vez. Deus abençoe. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse momento aqui, por ouvir a Tua palavra nessa noite. Esses dias foram palavras que levaram a igreja a entender o que é ser igreja. E ser igreja é um corpo vivo, que cresce, que aprende. Muito obrigado por a Tua palavra nessa noite. Espero que pessoas aqui, Senhor, saiam do comodismo. Espero que nesta noite aqui, pessoas possam se incomodar com a vida que está levando. E possa buscar ter uma experiência maior com Deus. Nós oramos pedindo que o Senhor renove as forças, o ânimo, que o Senhor faça o milagre prometido nessa noite. Que pessoas ao sair daqui percebam o que aconteceu em suas famílias, em sua própria vida. Que pessoas ao sair daqui, ó Deus, seja esvaziada de mágoa, de ressentimentos, mas que seja cheia da esperança, da graça e do Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, o abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor lhe conduza em paz. Amém. Amém. Amados, nós vamos fazer o seguinte. O bolo vai ter essa direção. Vamos sair para esse lado,
pegar uma fila entrando pelo refeitório e saindo pra... Não volta não, senão tumultua. Pega o bolo, sai na fila, refrigerante e sai por aqui, tá bom? Com muito cuidado para não jogar copo, não jogar coisa dentro do templo nem fora, tá bom? E enquanto isso nós vamos estar ainda tendo esse momento para a gente conversar, bater papo. Nós queremos tirar uma foto aqui com os preletores e com o conselho, com a liderança aqui na frente. Vocês vão ter que esperar para comer o bolo mais na frente um pouquinho. Então vocês já podem vir aqui nessa direção. E aí também tem um momento de despedida. Já dei já.